y'all doing?
Olá, gente. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Não sei se tá indo bom, mas vou fazer as minhas folhinhas, porque essa aqui quebrou. Esse texto é grande, essa aqui também quebrou. Então eu vou cortar, vou deixar bem curtinho pra crescer. Mas mesmo enquanto eu converso com vocês, porque eu vagabundei esses últimos dias todos, né? Gravei uma parte do vlog. Eu gravei, só que foi isso, né? Postei nem depois. E daí eu vou gravar um vídeo falando, porque nestes últimos dias aconteceu muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, vamos lá para as atualizações. Eu tô com uma colinha aqui. Primeiramente, que sexta-feira agora eu vou viajar pra São Paulo. Mara, quanto tempo? Período indeterminado. Não sei quanto tempo a gente vai ficar lá, mas vai ser um tempinho. São Paulo, pra vocês não sabem, mas a minha mãe mora lá. Os pais são separados há um tempo e ela mora lá. E daí ela trabalha com seringueira. Daí ela mora no meio do mato, né? E eu não sou pessoa do meio do mato, então eu vim pra cá, pra Ceilândia, enfim. E daí, minha mãe queria muito ver o neném, porque a próxima vez que ela veio ver ele ia ser em julho, nas férias do meu irmão, que ela ia trazer meu irmão pra casa do meu pai. Só que em julho o neném já vai estar com quase um ano, que ele faz aniversário em agosto. Então, pra ela ver ele pequeno, ainda pequeno, ela perguntou se a gente não queria ir, a gente vai. Sexta-feira agora a gente tá organizando as coisas, tá uma correria danada. A gente não sabe, a gente tá... A primeira viagem que eu planejo sozinha, sem a minha mãe. E é a primeira vez que eu viajo com o neném também. Primeira viagem dele, assim, né? Então... enfim, esse dia 23 agora eu vou gravar processo pra vocês. Acho que esse vlog vai ficar um pouquinho longo, talvez. Aí eu vou gravar o processo de organização dessa semana. Hoje é terça-feira. Deixa eu ver aqui, hoje é dia 20. É verdade. Nossa, tô muito ruim. Hoje é 20, hoje é meu aniversário, hoje é 5 meses do neném. Vou gravar, talvez eu grave um pouquinho pra vocês, não sei. Tipo, eu vou gravar e no final nem gravo, mas vocês entenderam. E daí, é isso, entendeu? Então, a gente vai viajar, né? E agora eu vou falar com vocês sobre uma coisa que eu queria muito fazer, mas eu postei na comunidade do canal, mas eu acho que não chegou pra muita gente. Mas eu vou dizer aqui, queria que vocês comentassem no vídeo, dizendo se quer ou não. Eu li um livro, minha última leitura que eu falei pra vocês, que é O Mar Me Levou a Você. E esse livro me abre muitos horizontes pra muita coisa, principalmente pra maternidade. Quem lê o livro provavelmente vai saber o que eu tô falando. E daí, com as indagações sobre maternidade que eu meio que tive uma ideia de criar um texto sobre maternidade, que engloba luto materno e tudo mais, que foi coisa que eu passei durante a minha gravidez. Eu acho que muita mãe também passa, só não se abre, porque não é um assunto falado, infelizmente, dentro da comunidade materna. E daí, pensei, vou fazer um texto pra gravar, gente, juro pra vocês, o texto é enorme. Deixa eu colocar aqui, gente, tá enorme. Tem 12 parágrafos com no mínimo 4 linhas. Tem um aqui que tem um monte. Tem um aqui que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Então assim, é muita coisa que eu tenho para falar, não é mesmo? Então, o que eu pensei? Eu pensei em fazer um vídeo. Só que eu não sei se vocês gostariam, porque eu não conheço o meu público em si. Porque eu sei que alguns já comentaram aqui, alguns, uma querida,
e o meu namorado, mas eu não conheço quem tá inscrito no canal, quem curte os meus vídeos. Então, se você é mãe ou gosta desse assunto maternidade, comenta aí se vocês querem que eu traga esse vídeo, porque, gente, e eu nem terminei de escrever, tá? Eu ainda tô... Só que fiquei meio emocionada no meio do texto, eu chorei horrores fazendo, porque buscou coisas muito profundas dentro de mim, marcas e... Enfim, eu não sei se a luz tá ruim, porque tá fazendo um sol do cacete. E eu não consigo gravar aqui, de frente pra janela. E eu preciso do meu tablet, só que ele está carregando no momento. Então, né? Então se a luz estiver ruim, tá? Sinto muito. Enfim, voltando. E falar em Um Mar Leva Você, eu terminei já o livro. Eu devorei ele. Mas eu amei o livro, eu achei uma das melhores leituras que eu já tive. O livro, ele é muito coeso, ele é incrível, eu nunca mais vou ver as coisas da mesma forma depois desse livro. Somente algumas coisas muito específicas, tipo Pedro Pascal, ou o horário 15:15. Eu acho que eu nunca mais vou ver esses horários da mesma forma. E eu tive muitas reflexões lendo o livro. Eu achei que algumas coisas ficaram meio soltas, tipo o enredo do Pablo. Eu achei que ficou meio solto, assim. Esse presidente, mas... E aí, meu amigo? Como é que faz? E aí, você fez só isso? Só isso. Também achei muito solto o enredo da Melissa, da Mel. Tipo, gente, ela se assumiu. E aí, como é que faz? Tipo, eu sei que a história, ela gira em torno de Matias e do Júlio. Mas assim, eu também queria muito que o Pedro Ruas lançasse um capítulo especial sobre o dia a dia deles. Tipo assim, gente, um capítulo não tem muita história, mas é um capítulo que eu queria saber como é que eles estão, né, depois do término do livro, depois... Enfim, de tudo. E daí... Enfim, eu terminei, eu adorei a leitura. Não foi 5 estrelas, porque, como eu disse, ficaram uns pontos meio soltos que eu não entendi muito bem. Mas tudo bem. Adorei que ele puxou o gancho pro livro dele, Enquanto Eu Não Te Encontro, alguma coisa assim, que eu já tinha lido, mas eu abandonei a leitura no meio, porque esse negócio de protagonistas que se encontram, são amor da vida no outro, e do nada não vão mais ficar juntos. Eu era meio ceticista quanto a isso. Ceticista, tá certo? Não sei. Cética. Enfim, eu não acreditava nessas coisas, mas acho que hoje em dia eu acredito muito mais agora. Enfim. E daí eu fui procurar um outro livro, depois que eu terminei, procurar um outro livro pra ler. E eu achei um que chama No Sigilo, que eu já terminei, eu li ele em 24 horas, gente, eu devorei o livro. Ele também não é muito grande, mas enfim. O livro fala sobre dois... se passa numa fraternidade de uma faculdade chamada... Uma fraternidade chamada Alpha Delta. De uma faculdade que eu não lembro onde é. Eu só sei que fica em Connecticut, dos Estados Unidos. A história se passa entre o Keaton e o Luke, que, tipo assim, eles se odeiam, não sei o que. Só que daí o Keaton tem uma namorada chamada Annika, que, fun fact, é o nome de uma das minhas primas, que ela queria apimentar, né, a relação, assim. Lembrando, é um livro para maiores de 18, tem cenas muito explícitas. Então, se você é de menor, não leia. Não leia também, que eu só contei risco, mas eu não recomendo. Em que ela quer apimentar a relação, e ela pediu de aniversário pra fazer, né, A3, aquele negocinho. E daí ele, prontamente, como um ótimo namorado, falou: beleza, vamos aí. E ele baixou um aplicativo, que eu não sei se eu posso falar o nome do aplicativo aqui, que é meio, né, enfim, não é um Tinder da vida. Mas é mais pra, tipo assim, tem todos os tipos de... Você pode encontrar todos os tipos de coisa, assim, né, dentro desse aplicativo, desse aplicativo em si. E daí, o que ocorreu? Ele começou a conversar com um cara
Tipo assim, ele não sabe quem é, porque nem ele tem foto no perfil, nem o outro cara. Só que é simplesmente o Luca Bailey, que é o maior rival dele e dos amigos dele. Por quê? Nessa fraternidade, eles precisam de um presidente. E o Luke Bailey, ele está concorrendo à presidência contra o Keaton. Então meio que fica essa rivalidade entre eles. Apesar do Keaton não realmente querer ser presidente, ele só quer porque o avô dele foi presidente, o pai dele foi presidente. Enfim, não é ele que quer, na verdade é o pai dele. Mas a gente também é outra trama. E o Luke, ele quer concorrer à presidência porque ele é muito aperreado de grana. Ele é de Connecticut, ele é da cidade, e ele só entrou na faculdade, que é de riquinhos, porque ele recebeu uma bolsa 100% de estudo, mas essa bolsa não cobre alimentação, nem moradia. Então ele morava com a mãe, só que com o problema do irmão, que é idiota, ele acabou se mudando pra Fadeta, só que lá a moradia é muito caro, então ele tem que se matar pra trabalhar, e se você é presidente, você não paga moradia, e nem nada, você meio que, tipo assim, se você for, tipo assim, presidente, mas tem dinheiro pra pagar, então você só paga mensalidade. Ele, no caso, não paga porque ele é bolsista. E daí, ele começou a concorrer à presidência, porque, né, ele quer o quarto de graça. E eles dividem dormitório, o Luke Bailey e o Keaton, que não é dividir dormitório exatamente, porque é uma casa, e, tipo assim, tem andares, né, na fraternidade. E o terceiro andar é só habitado pelos dois, que é o Keaton e o Luke. O Luke fica com um quartinho deste tamanho e o Keaton fica com um quartão, porque nem ele pode pagar. E daí eles vão trocando conversa sem saber que um é o outro. E daí fica muito da hora, só que no dia que chega, né, pra eles terem essa grande descoberta, a Annika dá pra trás. Só que um fato, o Keaton, ele nunca realmente questionou a própria sexualidade, ele sempre achou que ele era hétero. Só que depois que ele começou a conversar com esse cara misterioso, aplicativo, ele começou a ter questionamentos sobre a própria sexualidade. Eu sou bissexual, eu sou gay, o que eu sou? E é muito legal, assim, ver essa situação se desenvolvendo, porque eu também faço parte da comunidade, eu sou bissexual, e esse tipo de questionamento acontece muito na nossa cabeça. E daí é muito legal ver e tal, ele, tipo assim, super aberto a isso. Ele é cientista, né? Ele faz biologia, então ele falando, tipo assim, gente, é experimento, eu sou cientista, eu nunca pulo do barco pra novas experiências, porque isso faz parte de quem eu sou. E até aí tudo bem, né? Só que daí ele começa a ter situações meio, sabe, com esse cara. E só que ele nunca aceita namorada, o cara até meio que se questiona, tipo assim, um look meio que, você tem namorada mesmo? Você só tá, sei lá. O que acontece? E ele, não, tem um namorado mesmo, não sei o quê. Enfim, chega no dia, a Annika dá pra trás, e daí eles descobrem que eles são eles, né? No caso, o Luke descobre que é o Keaton, que ele tá conversando, e o Keaton descobre que é o Luke com quem ele está conversando. É muito legal desenrolar, é meio tipo, meu Deus, é muito fanfic do Wattpad. Então, se você gosta de livros mais assim, tipo, meu Deus, você não vai gostar muito desse livro, da escrita dele, desenrolar dele. Mas eu gostei porque eu não tenho muito problema com esse tipo de coisa. Eu leio fica até hoje, inclusive. Maravilhoso. Então assim, né? É um romancezinho muito tranquilo, apesar de ser muito explícito em alguns momentos. Mas, né? Enfim, é um romance meio explícitozinho, mas enfim. E eles começam a ficar no sigilo, enfim, acontece tudo um negócio. E no final eles ficam juntos, claro. Mas tem esse negócio, tem também a situação do Luke com os pais, que é, tipo, meu Deus. Tem a situação do Keaton com o próprio pai, que é muito complicada a situação dele. Mas aí também, né? Problema de rico, a gente não se importa. Outra coisa que eu queria comentar muito, só que eu não tenho com o que comentar, que é sobre o BBB. Gente, eu jurei pra mim mesmo que eu não ia assistir o BBB como eu nunca assisti toda a minha vida, mas eu não estou assistindo. Eu só sei dos babados porque eu sou cronicamente online. E, gente, que putaria era aquela do Pedro. Gente, juro. Ai, olha. Odeio quando machos escrotos me irritam aqui da minha casa. Gente, que situação horrível.
Eu tenho muito a falar sobre ele, mas eu não vou, porque não quero dar palco pra esse tipo de gente. Mas saibam que se eu trombar com ele na rua, cabeças rolam. Enfim. Mas assim, gente, sinceramente, outra coisa que eu quero muito sobre o BBB, esse sim eu vou dar palco, porque ele é incrível, é sobre o Juliano Floss. Gente, ele tá incrível, né? Nossa, ele, quero que todo mundo fala, ele só vai, meu Deus. Gente, o cara chorando em rede nacional, porque não ia mais sentir o cheiro da amada dele. Eu só achava que isso acontecia em livros, galera. Que isso? Enfim, querido, ele mandou a real pro Pedro várias vezes. O Pedro nunca pegou, porque, né, burro. Como diria Sabrina Carpenter, useless man child. Enfim, essa música pra ele. E daí, gente, incrível. Sarah, não sei. Gente, pra mim ela tá sendo meio planta. Eu tô amando. Eu esqueci o nome dela, mas ela tá muito incrível. Que é a mulher que falou que era de BBB 2016, ela voltou pra esse. E daí ela entrou na mídia do Pedro. Ele falou, não, você fez trabalho pra mim. E ela, quando fizer trabalho, você vai me conta se deu certo depois. Porque eu sou bruxa. Você fica esperto. Ela entrou na cabeça dele. Eu achei incrível, achei uma diva. Ela é muito incrível. Mas enfim, é isso, minhas considerações. Meu Deus. E deu de terminar de fazer minha unha, gente. Que isso? Inclusive eu terminei no sigilo e eu não sei que leitura eu ler agora. Eu tô procurando. Eu passei por meu Scooby, livros que eu queria ler. Eu não sei, eu acho que eu vou pra Conectadas. Só que todo mundo fala mal desse livro, mas eu queria tanto ler. Vou para Conectadas, eu acho. Não sei. E, gente, ficaram assim, não sei se dá de ver. Eu não sei se dá de ver. Mas eu só cortei, passei uma basezinha. Não vou pintar, porque eu não estou com paciência. E também a minha unha curta não funciona pintada. E é isso, gente. Gostaram do papo? Prometo que eu vou ser mais ativa aqui, gente, porque eu não tenho nenhum tato pra gravar. Eu não tenho tato. Eu sou o tipo de pessoa que postava foto. Tipo, você passava em junho, você me vê no fim de dezembro com um post de ano novo. Natal, sabe? Eu não sou de postar. Eu nunca fui. Eu sempre fui aquela pessoa low profilezão assim, muito. Só que eu sempre tive muita vontade de gravar. Só que, né, pra gravar tem que gravar, né, meu amor? Só que eu tenho esse problema. Enfim, tô procrastinando em muitas coisas minhas. Não queria estar, mas eu estou. Vou melhorar. Eu estou prometendo pra mim mesma que eu vou melhorar. Então é isso. Se a imagem ficou ruim, gente, é porque tá um sol do cacete aqui. E eu tentei até ligar a luz pra ver se dava certo, mas não deu, eu acho. Não sei, vou ver depois na gravação. Também tem que meu celular tá dando já memória dele. Gente, eu tenho quase mais de 5.000 fotos no meu celular. Então, assim, não tá dando. Eu tô tentando passar pro tablet pra editar por aqui. Só que é um BO do cacete. Então, vou continuar editando pelo celular. Só que eu vou estar segurando as gravações por enquanto, até eu achar uma forma de colocar mais memória aqui. Sei lá. Enfim, é isso que eu tenho para vocês hoje. Se eu conseguir, eu gravo no aniversário do neném. Esse mês vai ser Fome Furiosa. Porque, gente, ele tá mamando muito. Ele come demais. Esse menino, nossa, tá enorme. 5 meses, tá com quase 10 quilos, tenho certeza. Ai, Jesus. Não aguento. Eu não aguento esse menino. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Vocês gostam quando eu bato papo sem vocês? Eu adoro. Eu amo, porque eu não tenho com quem conversar durante o meu dia sobre esse tipo de coisa. Então, eu converso aqui com vocês. Exatamente por esse motivo que eu comecei a gravar vídeo pro canal. Eu queria conversar sobre certos assuntos. Não tenho ninguém pra conversar, então vamos lá, né mesmo? Então, comentem aí embaixo sobre o texto. Queria muito compartilhar com vocês. E me sigam no Instagram, tá bom? Gente, se inscreve aí. Muito obrigada pelos 10 inscritos, inclusive. Pode ser muito pouca coisa, mas pra mim é muita coisa.
É tipo como se tivesse 10 pessoas tivessem virado pra mim e falado que adoram o meu conteúdo e querem continuar vendo. São 10 pessoas. Eu acho que a internet, ela deturpou muito os números, né? Que por trás esses números são pessoas. Então, mesmo que sejam poucos, pra mim ainda é muito. Porque, né? Tipo, por exemplo, meu último vídeo, até agora já tá com 5 likes. Só que são 5 pessoas que viraram pra mim e falaram: eu gostei do seu conteúdo. Se fosse na vida real, eu ia ficar... obrigada. Enfim, é isso. Acho que é isso. Beijo, até mais tarde ou daqui a alguns dias. Ou amanhã, que amanhã eu vou começar a fazer as coisas. Então, é isso. A gente vai sair pra comprar as coisas que eu falei na última vez que eu conversei com vocês. E daí meu look é esse. Não liguem pro espelho, tá? Eu juro que eu vou limpar ele na última faxina, mas deixei assim. Enfim, faz muito tempo que eu não uso esse look. Acho que a última vez que eu usei foi em 2024. Daí a blusa eu já tinha usado, mas o short não, porque o short ele é bem ajustadinho. E eu estava, né, ainda na minha barriguinha de pós-parto. Mas agora tá assim. Eu ainda não sei que sapato eu vou usar, mas enfim, aí eu tô com o relógio de lei e eu tô esperando o digníssimo sair do banheiro pra me ajudar a botar um cordão. E é isso, a gente vai comprar. Inclusive, meu pai veio deixar essa mala aqui, que é pra botar as coisas do neném. Porque se a gente for levar nas malas dele, a maior que ele tem é essa aqui e esta aqui. Só que pra não levar muita coisa, a gente vai botar tudo num lugar só. Então, pegamos uma mala maior pro gostoso. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Já é o dia seguinte e eu ainda não decidi que livro eu vou ler. Não sei. E a câmera tá tremendo muito, desculpa. Mas eu não sei que livro eu vou ler. Não faço a mínima ideia. Não tenho bulhufas de ideia do que acontece. Eu acho que eu vou comprar um livro antes da gente vir pra casa. Tô pensando na situação, mas enfim, é isso. Gostaram do meu look? Eu amei. Até mais tarde. Eu não gravei o meu aniversário, tá? Mas teve muita gente aqui. Por isso que eu não gravei, porque eu tenho vergonha, né? E daí eu não gravei, mas foi muito legal. E eu vou deixar umas fotinhas aqui pra vocês verem. Foi muito bonitinho. Mas enfim, é isso. Enfim, chegamos à rua agora. Tirei até aqui. A gente comprou muita coisa. Primeiramente compramos o leite da criança, que tá acabando. Desodorante, o equilíbrio. Meu sabonete, que eu só compro refil, que também está acabando. Uma pasta pra levar na bolsa pra gente escovar no dente no meio do caminho, que a gente vai de ônibus. 6 caixas de anticoncepcional pra minha mãe, que ela pediu. Fita, 3 fitas pra coisar as caixas. E algumas coisas pra levar, então, se abrir. Uma garrafa térmica pra levar água pra gente. A gente vai levar água quente pro neném também, mas a garrafa térmica dele a gente já tem, então. Ih, falei que ia comprar um livro, né? Comprei. Meu Fundo é Amor, vou ler. Tinha essa opção. Tinha a continuação do livro da Elaine Baeta que eu tenho. Não sei se sempre pronuncia o nome da diva, mas enfim, que o amor não é óbvio. Tinha a segunda edição com a Iris. E tinha outra que é no ponto de vista da Edra, que é o segundo livro. Mas não foi. E também tinha um livro de continuação que eu tenho da escritora Cecília Ahern, que é a mesma que escreveu Simplesmente Acontece, que é PS Eu Te Amo. E tinha a segunda
o segundo livro, né? A continuação, que é Clube do PS Te Amo. Não comprei. Eu comprei esse, que é novo. Eu queria muito ler o livro da Allie Hazelwood. Muita gente fala muito bem dela. E aproveitei pra comprar um livro físico. Eu vou ler durante a viagem. E é isso. Eu não sei do que se trata o livro. Eu comprei no Seco, mas é da Allie, então a gente vai... né, eu sei que tem a ver com 2 atletas. E que as pessoas falam muito bem do livro. De resto, não sei. É isso, gente. Beijo, vou tomar banho.